Muito bem, pessoal, bem-vindos aqui ao ensino da neurologia, a essa aula sobre AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoide. Deixa eu ver se eu estou bonito ali na câmera, mais ou menos, né? Você pode tomar um cafezinho, comer um amendoim, mas vamos adiante, de tal forma que vocês não sejam prejudicados no estudo da neurologia, mesmo diante dessa pandemia aí, dessa mudança de hábitos, tá? Muito bem, vamos levar a sério então acidente vascular cerebral hemorrágico e hemorragia subaracnoide. Vamos começar com um quadro clínico. Olha só, uma mulher de 50 anos é trazida à emergência após sentir uma cefaleia grave e de início súbito, associada a vômitos, rigidez de nuca e fraqueza em hemicorpo esquerdo. Se queixa da pior dor de cabeça de sua vida, pouco antes de tornar-se progressivamente confusa. Há 2 semanas, ao retornar da corrida, sentiu cefaleia moderada. Então veja, algumas questões aqui já nos dão ideia do diagnóstico, Mulher, meia idade, 50 anos, com a pior dor de cabeça da vida. Essa frase, melhor dizendo, é uma frase mágica, pior dor de cabeça da vida. Ela aponta para uma determinada doença. Um outro dado interessante na história dela é que 2 semanas antes, enquanto estava fazendo uma corrida, ela também sentiu uma dor de cabeça que provavelmente melhorou. Ela chega ao hospital já com rigidez de nuca, com uma fraqueza em hemicorpo à esquerda, com sinais de hipertensão intracraniana, principalmente com vômitos, e a coisa começa a piorar. No exame físico, 37,6 de temperatura, frequência cardíaca de 120, respiratória de 32, uma PA elevada, 180/90. Olha só a situação neurológica dela: estupor, está gemente, a pupila direita está dilatada e apresenta papiledema, ou seja, hipertensão intracraniana franca, sem dúvida, Ela tem uma anisocoria, com a pupila direita maior que a esquerda, e tem papiledema no exame de fundo de olho. Com acometimento ainda do nervo facial, vejam, ptose e paralisia facial ipsilateral à lesão. Então, uma paralisia facial, acometimento do 7º par, associada à ptose. Essa ptose com uma anisocoria do lado direito mostra um acometimento também do 3º par craniano, não é isso? E rigidez de nuca. Laboratorialmente apresentando uma hiponatremia com sódio de 125. E para piorar a situação da paciente, ela tem ali versão cefálica e abalos musculares, Então, um quadro típico de crise convulsiva, tônico-clônica generalizada. Então, uma paciente grave, pior dor de cabeça da vida, sinais francos de hipertensão intracraniana, alteração do nível de consciência, hiponatremia e epilepsia. Qual o diagnóstico mais provável? Nós vamos estudar sobre isso com mais detalhes, mas tudo leva a crer que se trata de uma hemorragia subaracnoide. Ainda mais quando nós temos o termo pior dor de cabeça da vida, hemorragia subaracnoide. Qual o próximo passo diagnóstico? Sem dúvida nenhuma, uma TC de crânio. A TC de crânio, em mais de 90% das vezes, vai demonstrar um sangue ali nas cisternas e fissuras cerebrais. E qual o próximo passo terapêutico? Sempre a gente vai pensar no ABCDE, proteção de vias aéreas, respiração e circulação. Então, não foge disso. A gente precisa garantir via aérea para essa paciente, até porque ela está rebaixada. E quando nós formos pensar especificamente no tratamento dirigido da hemorragia subaracnoide, é estabilizar esse sangramento, sendo agressivo no tratamento da hipertensão arterial e também encaminhando ao serviço de neurocirurgia para que em poucos dias esse aneurisma seja corrigido, tá bom? Então, basicamente, esse aí é um quadro clássico de hemorragia subaracnoide. Dê uma olhada nesse segundo caso. Paciente de 52 anos,
anos, homem, hipertenso não controlado, pardo trazido por familiares. Olha só, ele é hipertenso, um dado importante na história. Cefaleia súbita, da mesma forma que a paciente anterior, associada também a vômitos em jato, né? Vômitos em jato. Deixa eu só pausar aqui que o hospital já está me ligando, só um instante. Voltando aqui. O paciente, então, ele tem sinais de hipertensão intracraniana, né? Com dor de cabeça associada a vômitos em jato, e depois evoluiu com alteração da linguagem e hemiplegia à esquerda, fácio bráquio crural à esquerda. Lembra, vômito em jato é um sinal para a gente pensar em hipertensão intracraniana, né? Mas muita gente não entende tão bem o conceito de vômito em jato. Por favor, pessoal, não é o vômito daquele filme O Exorcista, né? Aquele jato de vômito que vai na parede, que acaba levando todas as coisas na frente. Não é isso que é vômito em jato. Vômito em jato é um vômito que não é precedido por náuseas, por enjoo, tá? Então, esse é um sinal de hipertensão intracraniana. Paciente de 58 anos, hipertenso, com vômito em jato, alteração da linguagem e hemiplegia. Basicamente, esse é o caso. Olha só, a PA dele está em 220 por 130, disartria, ou seja, uma alteração na articulação da linguagem, né? Hemiplégico à esquerda, com flacidez e arreflexia. Veja que no AVC agudo, você tem um sintoma parecido com choque medular. Então, aqui você tem inicialmente uma flacidez e uma arreflexia. Com o tempo, isso se torna em hipertonia e hiperreflexia, tá bom? Após algumas horas estava torporoso, os olhos estavam tonicamente desviados para a direita. Aqui não se trata de uma crise convulsiva, como nós vimos no outro caso, mas sim de um AVC grave com acometimento do olhar conjugado e o olhar desviado para a direita, né? Lembrando que quando a lesão é cortical, o centro de olhar conjugado ele pode ser afetado na região parietal e o olho ele se desvia para o lado da lesão cerebral, olhando contra a hemiplegia. Então, uma hemiplegia à esquerda, olhando com o olhar desviado para a direita. Eu sei, então, que essa é uma lesão cortical alta, provavelmente um AVC hemorrágico. Então, qual o diagnóstico mais provável? AVCH, até por levar em consideração a hipertensão do paciente. Tem como você ser 100% taxativo? Obviamente não. Nós vamos precisar do próximo passo diagnóstico, que é a tomografia de crânio. E o próximo passo terapêutico, lembrem, o ABCDE, e aí quando nós formos fazer um tratamento mais dirigido, pensar no controle pressórico adequado e na manutenção da vida desse paciente, se for o caso de intervenção neurocirúrgica ou de estabilização em UTI, tá bom? Mas a conduta dirigida ela só vai ser tomada após a tomografia de crânio ou caso haja uma lesão de outro órgão-alvo que nós precisemos de intervenção, tá bom? Muito bem, falando sobre AVC hemorrágico. Olha só que interessante sobre epidemiologia. A hemorragia intraparenquimatosa equivale a 10 a 20% de todos os acidentes vasculares cerebrais, afetando 4 milhões de pessoas por ano. E vejam, a mortalidade em 30 dias pode variar de 40% a 60%. Esse é um slide importante, pessoal. Embora nós saibamos que em 80% das vezes, nos casos de acidente vascular cerebral, nós estaremos diante de um AVC isquêmico, os 20% que vão nos trazer um AVC hemorrágico têm um índice de morbimortalidade muito alto. Então, a mortalidade no AVC hemorrágico pode variar de 40% a 60% em 30 dias do ictus, né? Sobre a etiologia, sem dúvida nenhuma, a hipertensão arterial ela é a principal etiologia, em 50% a 70% dos casos.
Um dado interessante também que nós encontramos na literatura é que 75% desses pacientes faz tratamento regular para a pressão arterial, mas nós acreditamos que menos de 60% sejam efetivamente controlados. Então você pode até dizer, olha, eu não gosto de neurologia, né? Não quero saber de neurologia, estou fazendo isso aqui por obrigação, mas mude os óculos, veja com outros olhos, porque independente da sua especialidade, você estará contribuindo para a eficácia da prevenção ou não. 75% dos pacientes, eles fazem tratamento regular e ainda assim AVCESam. Provavelmente menos de 60% tem um controle eficaz da pressão arterial. Um outro fator de risco, abuso de álcool, né? Drogas ilícitas, né? Como metanfetamina, que é o ice, o glass, ou cocaína. Essa metanfetamina muito usada em festa rave, né? Pode fazer um aumento de metabolismo, infarto e AVC. Uso de anticoagulantes no nosso meio, né? O Marevan, mesmo os novos anticoagulantes orais, o Xarelto, né? Que é o nome comercial, Rivaroxabana, ou Pradaxa, dabigatrana, que nós temos usado bastante. Então isso é um fator de risco atual para o AVC hemorrágico. Onde existem mais ocorrências? Qual a localização principal do AVC hemorrágico? São nas regiões profundas cerebrais, principalmente nos vasos perfurantes, né? Nos pequenos vasos penetrantes em núcleos da base ou cápsula interna, mesmo cápsula externa e circulação posterior, né? Cerebelo e ponte. Tá? Então, mais comumente, essas áreas são afetadas no AVCH. Qual que é o quadro clínico? Nós vimos no caso 2, né? Uma cefaleia, um déficit focal, náuseas e vômitos. Nem sempre você tem vômito em jato, mas é mais frequente você ter enjoo, náuseas associados a vômitos, tá? Rebaixamento do nível de consciência, pode haver crise convulsiva também, isso é um sinal de pior prognóstico. Rigidez de nuca, já que o sangue ele é altamente irritativo para o encéfalo, e alterações pupilares nos casos onde exista um aumento da pressão intracraniana com compressão do terceiro par craniano, causando anisocoria. Isso é um sinal que o cérebro está próximo da herniação e uma medida rápida precisa ser feita. Então, basicamente, o quadro clínico no AVC hemorrágico é esse. Lembrar da cefaleia associada a sintomas neurológicos, tá bom? Existem algumas escalas que mostram sobre prognóstico, né, que indicam prognóstico. A escala ICH, por exemplo, né, que prediz a mortalidade em 30 dias, e existe uma escala que avalia a independência funcional, como, por exemplo, a Glasgow Outcome Score. Tá? Vamos ver aqui com mais detalhes. Olha o score ICH. Quanto maior a pontuação, maior a chance de morte nos próximos 30 dias. Pacientes que atingem uma pontuação de 5 a 6 pontos têm uma chance de quase 100% de morrerem nos próximos 30 dias. Você vai avaliar o que? A escala de coma de Glasgow na entrada, né? Se o paciente chega bastante rebaixado, com Glasgow 3 e 4, ele ganha 2 pontos. Glasgow de 13 a 15 não pontua. A gente avalia também o volume do hematoma, né? O volume desse sangramento. Como é que você faz isso? É pelo cálculo ABC dividido por 2. Onde A é o maior diâmetro onde você encontra o hematoma, né? Você vai ali nas figuras tomográficas, né, que eles dão a você, e vai verificar qual a imagem com maior hematoma, com maior diâmetro de hematoma. Aquilo você vai medir e é o valor de A. O maior hematoma perpendicular a A, nós vamos chamar de B. E C é o número de imagens, né, nos cortes tradicionais que você vai ter o hematoma. Se o hematoma for ali
num volume de 75% ou mais, você dá um ponto de 1 para o C, né? Em cada imagem daquela. Se ele for um hematoma menor que 75% e maior que 25%, você pontua meio. Então você vai somar C. Quantas imagens eu tenho hematoma maior que 75%? São 2 imagens, então ganha 2. Quantas imagens eu tenho hematoma entre 25% e 75% do maior hematoma que eu encontrei? Eu tenho mais 2 imagens, então meio mais meio, 1. Um valor total de 3. Então, esse é o valor de C, tá? Você vai multiplicar o A vezes o B vezes o C, dividir por 2. E aí você vai ter o volume estimado do hematoma em ml, tá ok? Se tiver acima de 30 ml, 1 ponto. Se tiver abaixo de 30 ml, ganha 0. Vai avaliar se existe hemorragia intraventricular, 1 ponto se existe e nem 1 ponto se não há inundação dentro do ventrículo. Se a origem for infratentorial, é um caso mais grave. O que é infratentorial? Esse tentorial diz respeito à tenda do cerebelo. Então, acima da tenda do cerebelo, um sangramento mais cortical, ele tem um melhor prognóstico do que abaixo da tenda do cerebelo. Exatamente porque a área ali é menor, existe um risco maior de herniação cerebral. E a idade? Acima de 80 anos, 1 ponto, abaixo de 80 anos, nenhum ponto, tá? Então, essa é a escala ICH, ela verifica prognóstico. Quanto maior a pontuação, pior o prognóstico, mais chance do paciente morrer em 30 dias. A escala de Glasgow Outcome é uma escala de função, tá? De recuperação funcional. Quanto maior a pontuação da escala, maior a chance também de má funcionalidade, incluindo até morte, tá? Então é uma escala que varia de 1 a 5. Lembrando que no AVCH nós precisamos do exame de imagem. A tomografia computadorizada de crânio, que é uma realidade na maioria das cidades, dos centros, inclusive nos pequenos centros, ela hoje em dia faz parte, nós extrapolamos assim, faz parte do exame físico. Então, é o método de eleição, porque nós conseguimos fazer isso de forma rápida e pela facilidade de interpretação. Para que se pede a tomografia em caso de AVC? Exatamente para você diferenciar se é um AVC hemorrágico ou um AVC isquêmico. Não se esqueçam, é impossível você ser 100% taxativo quanto à classificação do AVC, se hemorrágico ou isquêmico somente pela clínica. É preciso fazer a tomografia porque as condutas são totalmente diferentes, tá? Uma vez feito o diagnóstico de AVC, a gente usa também, em alguns serviços você já faz logo na entrada do paciente, em outros não, mas se usa a angiotomografia arterial, né? Ela é uma opção para investigação nas causas secundárias de hemorragia e também como preditor para a expansão do hemotoma, como por exemplo esse sinal, né? O sinal SPOT, o SPOT sign. O que é isso? Principalmente nos hematomas, os sangramentos, onde o ictus acontece nas primeiras 3 horas do exame de angiotomografia, você ao injetar o contraste, verifica um vazamento do contraste dentro do parênquima cerebral. Se isso ocorre, se existe um vazamento de contraste, isso é um sinal preditivo de aumento do hematoma nas próximas horas. Então, provavelmente, nesse caso, você vai precisar de medidas mais drásticas para evitar também que a pressão intracraniana aumente demais e o paciente venha a fazer uma herniação cerebral. Classicamente aqui nós conseguimos ver uma região hiperdensa acometendo núcleos da base com compressão ventricular, marcadamente nessa primeira tomografia, incluindo algum desvio de linha média para a direita. Então, nas 2 imagens vemos um sangramento, um material hiperdenso à esquerda, com compressão ventricular à esquerda e principalmente no primeiro caso um desvio da linha média para a direita.
Esse AVC em núcleos da base, né, em região periventricular, é clássico das pessoas com hipertensão arterial sistêmica, tá bom? Qual é a abordagem inicial? Imagine você, né? Você está no plantão, no interior do estado, e chega um paciente com AVC hemorrágico, você fez a tomografia, verificou com AVC hemorrágico, vamos ver como você vai proceder, né? Ainda sem saber se é realmente um AVCH ou um AVCI. Primeira coisa, sempre, pessoal, ABCDE. Você vai fazer o controle, a estabilização das vias aéreas, né? Ventilação, né? Breathing e circulação, tá bom? Esse é o ponto básico para toda e qualquer emergência, incluindo as emergências neurológicas. Exames laboratoriais, e aqui incluir sempre, não esquecer do coagulograma. Será que o paciente tem uma alteração na função da coagulação e por isso ele está fazendo um hematoma severo? Faz o exame físico geral, o exame neurológico, né, o beabá do primeiro atendimento e a TC de crânio. Não esqueçam, a tomografia computadorizada de crânio faz parte, nesse caso, do exame neurológico. E aí você já vai pensando, ora, é realmente um AVC hemorrágico? Então, quais são os pontos de intervenção precoce? Primeira coisa, hipertensão. Para diminuir esse sangramento, eu preciso diminuir a pressão arterial. E diferentemente do AVC isquêmico, nesse caso eu preciso ser agressivo. Vocês se lembram no AVC isquêmico qual era a pressão arterial tolerável que nós deixávamos caso não houvesse lesão de órgão-alvo, né? Um edema agudo de pulmão, um infarto agudo de miocárdio, uma insuficiência renal? A pressão arterial no AVC isquêmico eu permito que ela chegue até 220 por 120. Somente se houver alguma intercorrência em outro órgão-alvo é que eu diminuo isso, exatamente para preservar a área de penumbra. Aqui a história é diferente, veja, muda tudo. Diante de um AVCH, eu preciso ser agressivo na pressão arterial, no controle da pressão arterial, fazendo com que essa pressão diminua, né, nas primeiras horas, a medidas de pressão sistólica chegando ali em torno de 140 milímetros de Hg. Hoje em dia, é mais ou menos isso que nós trabalhamos, deixando a pressão arterial sistólica em torno de 140 milímetros de Hg. Por quê? Se eu for mais agressivo, vamos deixar ali 11 por 7, vamos deixar ali 10 por 8 de pressão arterial. Aí existem problemas sistêmicos. Eu posso ocasionar problemas renais e outros problemas sistêmicos que a hipotensão pode fazer. Então, eu posso ser deletério se eu sou agressivo demais. Se eu deixo, porém, a pressão arterial mais alta, esse hematoma vai aumentar e existe um risco de herniação. Então, o consenso atual é que a pressão sistólica ela fique ali por volta de 140 milímetros de Hg. Então, é um ponto de intervenção precoce. É preciso avaliar se existem discrasias sanguíneas. Às vezes o paciente tem uma plaqueta baixa, 25 mil plaquetas. Nós vamos ter que agir nessa área, né? Tem que repor plaqueta para o doente. Às vezes ele tomou Marevan, está lá com RNI de 8, eu preciso fazer vitamina K para ele. Então, analisem o que pode estar acontecendo que levou esse paciente a chegar a esse ponto. E também verificar a necessidade de intervenção cirúrgica. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, mas adiantando, né? Se o hematoma é volumoso, maior que 30 ml, indicação de neurocirurgia. Se existe um desvio da linha média maior do que 5 milímetros, intervenção neurocirúrgica também. Se existe um hematoma importante na região posterior, maior que 3 centímetros, intervenção neurocirúrgica. Se o paciente é jovem e houve um rebaixamento importante do nível de consciência, indicação de neurocirurgia. Esses são os principais pontos. Tudo bem? Continuando aqui na leitura do slide, é necessário definir riscos de expansão do hematoma ou deterioração precoce. Então aí entra o Spot Sign, que vai ser uma ferramenta que vai prever, né? É um preditor de aumento do hematoma,
ou mesmo a medida seriada da pressão arterial. E definir a necessidade de monitorar a pressão intracraniana, monitorização da PIC. Felizmente, o hospital está se mexendo aqui para que nós tenhamos novamente, né, pela neurocirurgia, o dispositivo para monitorização de pressão intracraniana. Paciente rebaixado, a forma de nós analisarmos objetivamente a pressão intracraniana e tomarmos medidas específicas é com a verificação da PIC, né? É um sistema invasivo, mas necessário para o paciente nessa situação, tá bom? Como se faz o manejo da pressão arterial? Vocês já sabem, né? Ele deve ocorrer precocemente e vai acompanhar toda a internação do paciente. As pessoas com pressão arterial entre 150 e 220 ou mais, você deve fazer com que a pressão arterial fique ali, a sua pressão sistólica, em torno de 140 milímetros de Hg, tá ok? Novamente, para vocês relembrarem, indicação de neurocirurgia, hematomas extensos em pacientes jovens e com deterioração neurológica, hematomas cerebelares, ou seja, a circulação posterior com sinais com mais de 3 centímetros, quando existe compressão do tronco cerebral e hidrocefalia. Nós sabemos, principalmente nos casos onde existe inundação ventricular, existe também maior chance de hidrocefalia. Como eu já mencionei, desvio da linha média maior que 5 milímetros e o volume do hematoma maior que 30 ml, usem a regra do A vezes B vezes C dividido por 2. O A, o maior hematoma, o B, o maior hematoma perpendicular ao A, e o C, você vai olhar os cortes tomográficos e vai pontuar em os hematomas maior que correspondem a mais de 75% do hematoma encontrado em A, vai pontuar meio os hematomas entre 25% e 75% do hematoma que você encontrou em A, e aí sim, você tendo esse número C, você vai fazer o cálculo A vezes B vezes C dividido por 2 para encontrar o volume do hematoma, tá bom? É preciso manejar as discrasias sanguíneas. Então veja, hemorragia intraparenquimatosa, o paciente usa a varfarina, o INR, né, está maior que 1,4, você vai dar o antídoto, que é a vitamina K. Pode associar plasma fresco ou complexo protrombínico, mas principalmente aqui, varfarina, vitamina K, tá? Heparina, protamina, vai ser o antídoto. A dabigatrana, que o Pradaxa, é um novo anticoagulante oral, o antídoto seria o idarucizumab, mas a gente não vai encontrar isso comumente nos hospitais, fica mais para conhecimento teórico nesse momento. A rivaroxabana, que é o Xarelto, né, também um novo anticoagulante oral, se faz a lavagem gástrica com carvão ativado e pode-se usar o complexo protrombínico também. Se tiver plaqueta menor que 100 mil, você precisa considerar, caso haja um fator preditivo alto para a expansão do hematoma, considere a transfusão de plaquetas, considere a neurointervenção. Aliás, considere a transfusão de plaquetas se houver neurointervenção, tá? Por quê? É claro, se você for abrir a cabeça do paciente, fazer uma craniectomia descompressiva, ele precisa estar bem compensado do ponto de vista hemodinâmico e com plaquetas para conter o sangramento, tá bom? No caso do uso de RTPA, o que é o RTPA? É a alteplase, é o medicamento que nós usamos na hora da trombólise. Então, ponderar o uso do crioprecipitado. Felizmente, as complicações de sangramento para alteplase cada vez são menores, tá? Atualmente giram ali em números menores que 5%. E na grande maioria dos casos, esse sangramento ele é pequeno, são sangramentos puntiformes que se resolvem espontaneamente sem a necessidade de crioprecipitado ou de intervenção neurocirúrgica. Importante lembrar que dentro desse manejo, né, desse tratamento inicial no AVCH,
a temperatura ela deve estar ali abaixo de 37,5 graus. Por quê? A temperatura aumentada, né, a hipertermia, ela é deletéria para o sistema nervoso central. Da mesma forma que a hiperglicemia ou a hipoglicemia, a gente geralmente procura manter a glicemia em torno de 140, 150, né, de nível sanguíneo, miligramas por decilitro. É por isso que é errado, pessoal, no AVC-H ou no AVC isquêmico, nós usarmos soro glicosado, né? Não é usual, você deve fazer o soro fisiológico. Da mesma forma, o soro glicofisiológico, ele está errado. O que nós devemos fazer é o soro fisiológico, exatamente para evitar hiperglicemia. Em caso de hipoglicemia, glicose hipertônica, você vai usar 4 ampolas, né? São 40 ml para o manejo dessa hipoglicemia, tá bom? E fazer o controle regular dessa glicemia do paciente. Sobre a profilaxia de trombose venosa e tromboembolismo, geralmente o que nós fazemos? Espera-se 48 horas depois da estabilidade clínica, quando não há evidência mais da expansão do hematoma, e aí sim você começa quimicamente essa terapia. O protocolo no AVC-H é fazer uma TC de entrada, né, para avaliar o tamanho do hematoma, na verdade para fazer o diagnóstico entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Sendo AVC hemorrágico, nós podemos avaliar especificamente esse tamanho do hematoma. A gente repete essa tomografia basicamente entre 12 e 24 horas da primeira tomografia, tá? Existem protocolos que nos mostram, nos indicam entre 6 e 20 horas você faz isso. Obviamente, se o paciente tiver uma deterioração clínica e neurológica, a gente repete num tempo menor, tá? Mas basicamente é isso. Na entrada, o paciente recebe uma tomografia de crânio. Após 12 a 24 horas, ele faz uma segunda tomografia de crânio, esperando aí já uma estabilidade do hematoma. E após 48 horas da primeira tomografia, se repete uma tomografia de controle para verificar de fato se ocorreu essa estabilização. Pois bem, após o reconhecimento da estabilidade do hematoma e da estabilidade clínica que o paciente apresenta, você espera ainda 48 horas para usar a heparina profilática. E nesse meio tempo, o que você faz? São as medidas mecânicas, né? Meia elástica, mudança de decúbito a cada 2 horas, mas não se usa profilaxia química logo no início para o paciente com AVC hemorrágico. É necessário esperar a estabilidade clínica e a estabilidade do hematoma. E agora, o que você diria? Deve fazer o anticonvulsivante, usar fenitoína para o paciente com hemorragia intracerebral ou não? Pessoal, não se usa a fenitoína de forma profilática, tá? Então, os guidelines, a literatura mostram que você só vai usar um anticonvulsivante caso haja realmente crise convulsiva documentada, efetiva. Você não previne crise convulsiva usando de rotina os anticonvulsivantes. Perfeito? Então, para a gente fechar o AVC hemorrágico, pessoal, a hemorragia intraparenquimatosa é uma doença grave que se beneficia de um protocolo estruturado de atendimento que pode reduzir a mortalidade e a incapacidade funcional. Então, você precisa ter isso tudo na tua cabeça, né? Chegou um paciente rebaixado, você vai fazer o ABCDE, né? Garantir vias aéreas, ventilação, circulação. Estabilizado o paciente, vai pedir exames de sangue, incluindo o coagulograma, e vai fazer a tomografia de crânio. É AVC hemorrágico? Perfeito. Você vai ter o controle agressivo da hipertensão, ok? E vai tentar verificar quais são as melhores medidas para a intervenção precoce. Será que existe uma discrasia sanguínea que eu posso atuar? Spot sign, você tem à tua disposição? Esse é um paciente que tem um grande risco de herniar e por isso eu preciso de uma neurointervenção precoce. Tudo isso você precisa ponderar
no atendimento do paciente com hemorragia intraparenquimatosa, do AVCH, tá bom? Esses são os principais pontos. Dê uma paradinha, tome mais um cafezinho ou um suco e aí respira. Nós vamos fazer a aula sobre hemorragia subaracnoide, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos